à tribuna do Senado Federal. Obviamente, como todo brasileiro, ainda consternado com essa situação, acabei de ler e, de mais uma vez, ficar chocado. Esse tema que foi trazido aqui pela colega Ana Amélia e pelo nobre senador Paim, sobre essa tragédia de Santa Maria. Eu não posso pensar em usar pela primeira vez a tribuna do Senado e não me solidarizar com as famílias, com todos que estão sentindo o drama que o nosso país, lamentavelmente, vive, especialmente a cidade de Santa Maria e o Rio Grande do Sul. Mais um jovem faleceu hoje ainda, aumentando o número de perdas. Mas eu pretendo, ainda essa semana, talvez amanhã, fazer um pronunciamento sobre esse tema. E hoje ocupo a tribuna para agradecer a confiança do plenário do Senado Federal, a indicação dos meus colegas de bancada, para que eu pudesse ter o privilégio de ocupar a vice-presidência do Senado Federal, a primeira vice-presidência. Então, antes de mais nada, queria muito agradecer a confiança de todos os colegas senadores e senadoras e dizer que pretendo aqui dar minha contribuição, agora com uma responsabilidade ampliada, não só devo buscar uma maneira de desempenhar bem meu papel de senador, mas também de vice-presidente da Casa, como membro da mesa diretora. O Acre já foi agraciado em outras 2 ocasiões com a eleição para a vice-presidência do Senado. A primeira vez foi com o meu irmão, Tião Viana, que assumiu a vice-presidência no biênio 2007-2009. No ano passado, o colega senador Aníbal Diniz, substituindo a senadora Marta Suplicy, que ocupa o ministério do governo da presidenta Dilma, assumiu também a vice-presidência. E eu tenho o privilégio, a oportunidade de, recém-chegado na casa, estou há 2 anos no Senado, assumir uma missão tão nobre de compor a mesa diretora. Queria cumprimentar, obviamente, o presidente da Casa, o novo presidente, senador Renan Calheiros, ressaltar que o atual momento político e os problemas do Senado são desafios para o novo presidente da Casa e eu, sinceramente, espero que ele, com a capacidade e determinação que tem, possa nos ajudar a todos a superar esses obstáculos, que não são pequenos. Eu me refiro à maneira como a sociedade brasileira nos vê hoje a todos. Vê a atuação do Senado Federal, aliás, do Parlamento brasileiro. E eu queria, desejando uma boa gestão ao presidente Renan, dizer que espero sinceramente que ele possa trabalhar e todos nós possamos estar atuando no sentido de fazer com que o Senado possa bem cumprir a sua prerrogativa e assim atender os interesses da opinião pública do nosso país. É um desafio enorme e eu quero aqui, registrando o nome de todos que compõem a nova mesa diretora do Senado, no caso, atendendo à proporcionalidade partidária, foi assim que fui indicado pela minha bancada para vice-presidente e depois recebi aqui 65 votos dos 68 senadores e senadoras presentes. Então, o senador Renan Calheiros, presidente, quero cumprimentá-lo, estou na condição de primeiro vice, cumprimentar o segundo vice-senador Jucá, o primeiro secretário Flecha Ribeiro, o segundo secretário Ciro Nogueira, o segundo secretário Ângela Portela, terceiro secretário Ciro Nogueira, o quarto secretário João Vicente Claudino e os primeiros suplentes Magno Malta, segundo suplente João Durval, terceiro suplente Jaime Campos, quarto suplente Cacildo Maldaner.
Quero também cumprimentar, mesmo que de forma breve, o ex-presidente da Casa, senador José Sarney. Ressaltar que o trabalho do senador à frente da presidência do Senado nos últimos anos e o exemplo de dedicação ao parlamento brasileiro e o tempo que tem de parlamento brasileiro, de certa forma, fazem com que a sua atuação já faça parte da história do parlamento do país. Quero agradecer especialmente ao presidente Sarney a atenção que recebi desde que cheguei na casa e especialmente a maneira carinhosa e as referências que o presidente Sarney fez quando da presença do meu pai aqui no último dia 1º, no dia da eleição da mesa diretora do Senado Federal. Também gostaria de cumprimentar a mesa diretora, a nova mesa diretora da Câmara, que foi eleita, ao mesmo tempo dizendo que a composição da Câmara e Senado compõe o Congresso Nacional. Então, queria daqui cumprimentar o presidente Henrique Alves, o vice-presidente André Vargas, o segundo vice-presidente Fábio Faria, o primeiro secretário, colega parlamentar acriano, Márcio Bittar, o segundo secretário Simão Cecim, o terceiro secretário Maurício Quintela, o quarto secretário Carlos Bife, o primeiro suplente Gonzaga Patriota, segundo suplente Volney Queiroz, terceiro suplente Vitor Penido e Takayama, o quarto suplente. Senhoras e senhores senadores, o parlamento atravessa um período crítico. A política viveu um ano conturbado em 2012. Há quem diga na imprensa que falta representatividade ao Congresso. Tal crítica, no meu ponto de vista, é exagerada. Mas ela é real, está acontecendo. E não é só por parte da imprensa. Mas essa crítica vem no momento em que a própria política é colocada em um patamar menor na vida nacional. Me refiro exclusivamente aos parlamentos. Nesse sentido, vale lembrar que, quando da criação de Brasília, da elaboração, da criação do projeto da Praça dos Três Poderes, o saudoso arquiteto Oscar Niemeyer, na distribuição dos poderes, dos espaços físicos aos poderes na Praça dos Três Poderes, estabeleceu que o parlamento ficaria à frente e mais ao alto, e o executivo um pouco atrás, à esquerda, e o judiciário um pouco atrás e abaixo à direita. Óbvio que o nosso querido Oscar Niemeyer, um arquiteto renomado mundo afora e que, lamentavelmente, nos deixou há pouco tempo, não quis com isso diminuir os outros poderes, mas quis ali fazer valer um princípio constitucional que é da importância do voto. E nesse sentimento de incompreensão e intolerância que estamos vivendo, nós precisamos deixar de lado. É hora do Senado promover uma agenda de trabalho que venha ao encontro dos anseios do cidadão, da sociedade brasileira. E isso não depende de crítica, isso não depende de cobranças, e isso não depende de outros setores da sociedade, depende exclusivamente do Senado Federal. E estamos hoje iniciando os trabalhos, de fato. E, no início desses trabalhos, nós podemos estabelecer uma nova agenda. Aliás, a própria presidenta Dilma, na mensagem que enviou e que foi lida ontem, numa sessão do Congresso, apontou
na mensagem encaminhada ontem ao Parlamento, que o Parlamento tem um papel imprescindível. E é assim que nós devemos entender a base da democracia brasileira. O papel do Parlamento é imprescindível. Disse a presidenta, o Congresso Nacional deu mostras em 2012, mais uma vez, de sua capacidade de buscar as soluções legislativas mais adequadas aos interesses estratégicos do país e de nossa população. No ano que passou, o Executivo Federal encontrou no Congresso Nacional um parceiro crítico e, ao mesmo tempo, colaborativo para as suas propostas de forma a enfrentar os desafios ao fortalecimento do processo de desenvolvimento brasileiro. É bem verdade que houve avanço nos últimos anos com a definição de marcos legais importantes para o país, como a aprovação do próprio Código Florestal, da Lei de Acesso à Informática, assim como a nova legislação para os royalties do petróleo, cujos vetos ainda precisam ser apreciados pelo Parlamento e são motivo de uma nova polêmica já nesse começo de 2013. Senhor presidente, aliás, o ano de 2012 não acabou do ponto de vista do Legislativo. Vossa Excelência mesmo trabalhou muito, se dedicou muito para arranjar um entendimento para a votação do orçamento. Mas o fato é que o orçamento até hoje, o orçamento de 2013 não foi votado. E, lamentavelmente, hoje, numa reunião que tive o privilégio de participar, com os presidentes das duas casas, com os líderes das duas casas, o entendimento não veio e se subordinou a votação do orçamento à apreciação dos vetos. Quer dizer, temos um certo impasse e a pauta do Congresso está sobrestada. E todos nós sabemos que o Brasil não tem tempo a perder, que a execução orçamentária é aliás, a elaboração da peça orçamentária é talvez a mais importante atribuição do Parlamento brasileiro. E estamos começando 2013 carregando nas costas a pauta de 2012. Os vetos dos royalties também não foram votados, e muito menos um tema da maior importância, que é o regramento para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Com a deliberação do Supremo Tribunal Federal, nós teríamos que ter votado até o final do ano passado as novas regras para a distribuição dos recursos do FPE. Mas depois de concluir esse trabalho, que certamente faremos nas próximas semanas, temos pelo menos 3 grandes novos desafios. Um deles, a reforma política, o outro, a reforma tributária. E eu incluo como um tema que certamente irá colaborar para que a agenda de trabalho do Senado Federal se reencontre com os interesses do cidadão brasileiro, me refiro à votação do novo Código Penal. O Código Penal brasileiro é de 1940. Nós temos todo ano contado as vítimas. Foram 52 mil assassinatos no ano de 2012. E certamente, lamentavelmente, esse número crescerá agora em 2013, se nada for feito. Temos uma comissão criada, temos uma composição estabelecida, um relator definido, senador Pedro Tax, e eu, sinceramente, espero que o conjunto dos colegas entendam que esse é um dos temas mais prioritários para trabalharmos no Senado nesse semestre. Mas volto à reforma política. É a mais urgente das reformas. Subi à tribuna hoje, faço o meu primeiro discurso e acho que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Brasileiro, não terá a autoridade que todos nós esperamos que ele tenha, não terá a respeitabilidade que todos nós esperamos conquistar, não terá cumprido o seu mais importante papel constitucional de ser, de fato,
a base da democracia brasileira como parlamento, se não fizer a reforma política. A reforma política não é atribuição do executivo. A reforma política não é atribuição do judiciário. A reforma política é atribuição do Congresso, do parlamento brasileiro. Se a respeitabilidade diminui dos políticos e da política, boa contribuição tem dado a ausência de regras claras, especialmente o financiamento de campanhas, o processo de judicialização das campanhas eleitorais, da política brasileira não tem fim. Eleição nesse país não termina. É sempre um terceiro, quarto e quinto turno. Hoje em dia, quem quer ganhar a eleição no Brasil, se não quiser ter muito sacrifício e tiver dinheiro, contrata uma boa banca de advogados e é bem capaz de, com pouco voto, vencer a eleição. É bem capaz de ocupar espaço nos parlamentos com uma boa banca de advogados trabalhando ao seu lado. O voto está num segundo plano. Aliás, o voto no país está sem valor. E penso que isso não é por conta da ação do judiciário, muito menos do executivo. Isso ocorre em decorrência do parlamento não cumprir a sua parte. Quem impede a reforma política? Quem não quer a reforma política? Os maus políticos. Os que querem a política do jeito que ela está, desacreditada. Quando, no meu ponto de vista, eu que tive a oportunidade de ser prefeito e governador, os cargos que ocupei até hoje foram conquistados através do voto. Eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, de que nós não vamos conquistar a respeitabilidade que sonhamos ter ou que esperamos conquistar se nós não fizermos a reforma política. Cito também a reforma tributária e, como já citei, a do Código Penal, para citar que agenda o parlamento poderia cumprir para se reencontrar com a opinião pública nacional. Estou certo que a reforma política é um pilar da nossa democracia. O princípio de um homem, um voto. Uma mulher, um voto. O voto e a democracia. Para que a participação popular seja assegurada, é necessário tocar e voltar a tocar num aspecto fundamental da representação parlamentar, que é o financiamento das campanhas. Não tem sentido se falar de transparência no Brasil quando a conquista de voto não tem transparência. É fundamental tomarmos uma decisão. A comissão da reforma política deliberou sobre o financiamento público de campanha. Mas se engana quando, numa análise superficial, acha que o problema não está no financiamento de campanha. Está sim. Eu gostaria de disputar eleições nesse país, mas com igualdade de condições, onde o dinheiro não possa ser a voz mais altiva. E certamente esse é o propósito da maioria dos colegas com quem convivo e com quem converso. Mas não é assim que se estabelece quem conquista mandato nesse país. Bem estruturado do ponto de vista financeiro. Às vezes, fazendo parte de um partido recém-criado, e eu não tenho nada contra a criação de partidos. Acho que isso é exatamente consequência da ausência de uma reforma política, mas é assim que se ganha eleição no nosso país, com bom advogado e com dinheiro. Estou certo de que temos muitas exceções, e eu, modéstia à parte, me incluo nessas exceções, porque a minha campanha para o Senado foi uma das mais baratas da história do Acre. Mas mesmo assim, isso não me impediu de responder processos, até hoje, por conta dos bons advogados contratados por adversários. Então é uma incoerência. E tudo isso decorre de um processo de
regras não claras, que judicializaram a política e, para concluir, senhor presidente, judicializaram a política e agora estão politizando o judiciário. E enquanto o parlamento não definir as regras, não fizer a reforma política, nós vamos sim ter que estar à mercê das interpretações, ora do Superior Tribunal Eleitoral, ora dos tribunais superiores do próprio Supremo. Então, eu concluo aqui as minhas palavras, mais uma vez, agradecendo o privilégio de ter sido merecedor do voto dos colegas para ocupar a vice-presidência do Senado Federal e dizendo que pretendo, como membro da mesa diretora dessa casa, como senador, como representante do Acre, aqui no Senado, lutar para que a política volte a ser... Só vamos alcançar com atitudes, com posições claras assumidas aqui, como a da reforma política. Então, por fim, queria agradecer do fundo do coração todos os meus irmãos acrianos que me deram o privilégio desse mandato, todos os amazônidas que contam e sabem que a Amazônia é uma das missões do meu trabalho e, ao mesmo tempo, agradecer cada colega que me confiou o voto para assumir tão honrosa função de vice-presidente do Senado. Muito obrigado, senhor presidente.